Olá, sou Mário Roberto Ribeiro Saldanha. Estamos fazendo o trabalho de Sistema Inteligente de Apoio à Decisão da equipe de número 14, a qual fazem parte Ana Luísa Batista Salgueiro, Francisco Lucas Silva do Nascimento, Josiane Ribeiro de Oliveira, Maria Rosineide Silva de Holanda, Maria Verônica Vieira de Macedo e esse que vos fala. Temos como tutores Denise Maria Nunes e os nossos docentes, professor Júlio Peixoto da Silva e professor Léo Lacerda. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão, orientado a dados na área da saúde pública do Estado do Ceará, com foco na análise de cobertura vacinal no período pandêmico da Covid-19 e seus impactos na mortalidade da população em geral. O uso de dados abertos permite fundamentar decisões estratégicas baseadas em evidências. A vacinação contra a Covid-19 foi uma das principais estratégias de saúde pública para reduzir os impactos da pandemia. No estado do Ceará, a campanha de imunização foi conduzida com base no Plano Nacional de Imunizações e monitorada por meio de plataforma de dados abertos, como o Open Data SUS e o vacinômetro da Secretaria de Saúde do estado do Ceará. Identificado refere-se à queda da cobertura vacinal contra a Covid-19 na população em municípios do nosso estado, principalmente no período pandêmico entre os anos de 2020 e 2022. O decisor principal foi a Secretaria Estadual de Saúde, responsável pelas decisões trimestrais relacionadas à alocação de recursos, campanhas e estratégicas operacionais. Contudo, a busca da população em geral ainda continua muito baixa, uma vez que faltou políticas públicas que incentive e explique com mais clareza, a fim de que a população se conscientize e não deixe de tomar as vacinas que são de fundamental importância para todos os cidadãos e evita doenças graves que podem causar até a sua própria morte. Vamos falar agora a respeito da compreensão dos dados. As fontes foram através do DataSUS, do IBGE, painel Covid-19 e do Ministério da Saúde e da OMS. Quais foram os tipos de dados? Os temporais, que falam a respeito da evolução diária de casos de óbitos, históricos, que são comparações entre ondas de pandemia. Os agregados, vacinação por faixa etária e região. E também limitações, que foram subnotificação de casos, atrasos na atualização, diferenças regionais e na coleta. Vamos falar agora a respeito dos tratamentos de dados. E as etapas principais foram a limpeza de dados, que foi a remoção de duplicatas, de registros, de casos, a correção de inconsistência, a validação de integridade. E também a padronização, que foi a uniformização de datas nos formulários, padronização de nomes e localidades, normalização de indicadores, por 100 mil habitantes. E também integração de base, cruzamento de dados, DataSUS, inclusão da população do IBGE, o benchmarking com dados globais, integração de registros, também filtragem e indicadores, casos confirmados, óbitos por faixa etária, vacinações, primeira e segunda dose, reforço, ocupação hospitalar, também na criação de métricas, taxa de letalidade, cobertura vacinal, taxa de transmissão de RT, ocupação hospitalar e excesso de mortalidade. Então, são esses as etapas que foram selecionadas pela equipe. Vamos falar a respeito também dos principais indicadores, que foram o número de casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde, o total de pessoas diagnosticadas com Covid-19, que pode ser acumulada ou por dia ou por novos casos. Ajuda a ver se essas doenças estão crescendo ou diminuindo também. Também vimos a taxa de transmissão, indica que pessoas, em média, uma pessoa infectada transmite o vírus. Exemplo, o R1, pandemia crescendo, e o R-1, pandemia diminuindo. O número de óbitos também, o total de mortes causadas pela Covid-19, também pode ser analisadas por dia ou por período. A taxa também de positividade, percentual de testes que deram positivo, alta taxa, vírus circulando em muitos ou poucos testes
feitos. E também a incidência, o número de casos por 100 mil habitantes, permite comparar regiões diferentes. Vamos falar agora das métricas, as principais métricas que foram utilizadas. O número de casos confirmados, casos acumulados, 39.318 e 227 pessoas, casos novos notificados na semana da epidemiológica foram mais de 8.070, e a taxa de incidência, quantos casos existem em relação à população por 100 mil habitantes, que deu um total de 116.043. Também a taxa de mortalidade, óbitos acumulados, que foram 716.626 pessoas. Percentualmente, o percentual de pessoas que morreram pela doença por 100 mil habitantes foi de 0,97%. E a cobertura vacinal da Covid-19, 90,2% da população tomou pelo menos uma dose da vacina. E segundo a pesquisa, 57,6% da população afirma que confia no imunizante, contra 27,3% que dizem desconfiar da vacina, e outros 15,1% se dizem indiferentes, entre a população desconfiada e a maioria de pessoas com menor renda. Pessoas que se mostram também hesitantes sobre a vacinação. 32,4% disseram que o motivo foi por não acreditar no imunizante, 31% disseram achar que a vacinação poderia fazer mal, 2,5% afirmaram que já tinham tido a doença, então acreditavam não precisar da vacina, entre outros fatores que agregaram a esse estudo. Vamos falar agora dos tipos de análise utilizadas. Análise descritiva, o que é que está acontecendo? A aplicação foram mapas interativos mostrando a distribuição de leitos hospitalares por município, gráficos comparativos da taxa de mortalidade por região. Análise diagnóstica. Por que está acontecendo? A aplicação, identificação de correlação entre mortalidade elevada e baixa cobertura vacinal, relação entre tempo médio da espera e superlotação hospitalar, comparação entre municípios com maior infraestrutura e menor mortalidade. Em terceiro, análise preditiva, o que pode acontecer? Aplicação, projeção da demanda hospitalar para os próximos 5 anos, estimativa da evolução da mortalidade caso não haja novos investimentos e previsão da cobertura vacinal futura com base em comparações anteriores. E análise prescritiva, que diz o que deve ser feito, a recomendação de ampliar hospitais em regiões críticas, proposta de campanha de vacinação em municípios com baixa cobertura e sugestão de políticas transparentes para reduzir tempo de espera em emergências. Vamos apresentar agora o nosso dashboard. A proposta do dashboard consiste na elaboração de um painel interativo com o objetivo de auxiliar a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará na visualização e análise dos principais indicadores relacionados à Covid-19, contribuindo para uma tomada de decisão mais eficiente, baseada em dados. Nós temos ali a taxa de cobertura vacinal, que foi de 82%, a taxa de mortalidade, que foi de 2,5%, e também a variação de casos, a qual nós temos uma alta de 18%. E também a evolução da vacinação no decorrer dos meses. E também os óbitos por faixa etária. E por último, nós temos um mapa de risco sanitário, que em verde mostramos a baixa, letalidade que houve em alguns estados, em amarelo a média e em vermelho a alta. Vamos falar agora do nosso Canvas, do Sistema de Apoio à Decisão. Vamos falar dos problemas, queda da cobertura vacinal contra a Covid-19 no Ceará. Os objetivos, apoiar decisões para aumentar a vacinação e reduzir a mortalidade. O decisor foi a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que tomou as decisões relacionadas ao que se fazer. Os stakeholders, o governo estadual, gestores municipais, profissionais de saúde e a própria população. Os dados foram obtidos pelo Open Data SUS, o vacinômetro, dados epidemiológicos. E os indicadores foram a cobertura vacinal, mortalidade, avaliação anual e o risco sanitário. E as análises, como já foi dito no quadro anterior,
fala das descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. As ferramentas utilizadas, o Excel, dashboards interativos, como Power BI, e sistemas de informação em saúde. As alternativas foram as campanhas de alocação de recursos para a educação do povo. O resultado, o aumento da cobertura vacinal e redução das taxas de mortalidade. As restrições oferecidas foram recursos limitados e resistência da própria população. E os benefícios, melhor tomada de decisão e uso eficiente dos dados. Muito bem, pessoal. Aqui finalizamos. Queremos desde já agradecer a todos os colegas e amigos que participaram deste trabalho e pedimos também que todos visualizem e que possam também compartilhar o link deste vídeo para que todos possam verdadeiramente compreender melhor como foi a situação da Covid-19 na época da pandemia que passamos aqui e como nós utilizamos as ferramentas que os nossos tutores nos passaram no decorrer deste curso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.